Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 17, sobre o tema As Grandes Navegações, Aspectos Gerais, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 117. Vamos nessa então? Então pessoal, na verdade a expansão marítimo-comercial ou as grandes navegações, como queiram, surgiu a partir daquele período de transição feudo-capitalista, ou seja, fim da Idade Média e início da Idade Moderna. E essa ideia de comércio ela foi reerguida através das cruzadas. Nós vimos em aulas passadas que as cruzadas foram expedições militares com exércitos cristãos que partiram da Europa para combater contra os árabes lá em Jerusalém, a Terra Santa, no Oriente Médio. E que as cruzadas, no aspecto militar e religioso, elas não tiveram êxito, mas indiretamente contribuíram para a reabertura de antigas rotas comerciais entre Europa e Oriente. E é justamente por essas rotas que as grandes navegações vão se estabelecer entre os séculos XIV e XV. O comércio de especiarias ficou muito latente nesse período. Surgiu uma nova classe de comerciantes na Europa, a classe burguesa, a burguesia. Essa classe munia-se de embarcações e ia pelo mar Mediterrâneo até as Índias, até o Oriente. Lá comprava uma diversidade de especiarias como pimenta, canela, cravo, açafrão, noz moscada, gengibre e trazia para o continente europeu. Lembrando que na Europa o único condimento que existia era o sal, extraído do mar. E que esses condimentos trazidos do Oriente, as especiarias, elas tinham uma excelente aceitação no continente europeu e alcançavam preços exorbitantes. A margem de lucro de cada viagem dessa era em torno de 6.000%. Ou seja, pelo preço que os burgueses compravam as especiarias lá nas Índias, no Oriente, eles vendiam na Europa 60 vezes mais caro o produto. Imagine, se eles comprassem um quilo de pimentas a R$10 lá no Oriente, venderia o mesmo quilo de pimenta na Europa a R$600. Então era um comércio bastante lucrativo. Repetindo, um comércio que só foi permitido com a ascensão da classe burguesa. Eles, municiados de embarcações, iam pelo mar Mediterrâneo e faziam esse comércio. Lembrando que as primeiras cidades onde surgia essa classe da burguesia, desses grandes comerciantes, eram cidades da Península Itálica, as cidades de Gênova, Veneza, Pisa e Florença. Então dessas cidades do mar Mediterrâneo partiram várias embarcações cotidianamente rumo ao Oriente. Chegando lá, o grande centro de venda de especiarias, onde as feiras estavam concentradas, era a cidade de Calicut, nas Índias. Então esse comércio ele foi muito latente nesse período. E, além da Península Itálica, também destacaram-se na expansão marítimo-comercial os países ibéricos. Portugal e Espanha lançaram-se na expansão marítimo-comercial e foi justamente por consequência desse comércio marítimo que a América acidentalmente foi descoberta em 12 de outubro de 1492 por Cristóvão Colombo, que era um navegante italiano, mas que servia à coroa espanhola. A América é fruto da expansão marítimo-comercial. Cristóvão Colombo tinha uma teoria de que se chegaria ao Oriente navegando pelo Ocidente. E sua teoria estava certa, só que entre a Europa e o Oriente havia a América. E ele, em 12 de outubro de 1492, chegou à América achando que havia chegado a Calicut, nas Índias. Por isso que ele batizou os nossos nativos de índios, né? Que é a denominação que nós temos até hoje, índios ou indígenas. Na verdade, ele tinha chego a um novo continente, a América, que foi também chamado lá na Europa de Novo Mundo, né? Lembrando que existem razões para esse pioneirismo ibérico. Existem razões para que Portugal e Espanha fossem os primeiros países europeus a se lançarem na expansão marítimo-comercial. Uma dessas razões, obviamente, era que os dois países tinham monarquias centralizadas, né? A dinastia de Aves governava Portugal, era uma família que estava há mais de um século no poder, passando de pai para filho. E lá na Espanha, em 1469, houve o casamento entre Fernando de Aragão, o rei da região de Aragão, e Isabel, rainha de Castela. Com esse casamento houve a união do reino espanhol. Então, tanto Portugal com a dinastia de Aves, como a Espanha com Fernando de Aragão e Isabel de Castela, puderam investir na expansão marítimo-comercial. Outros países não existiam, como Itália, França e Inglaterra ainda estavam em fase de concretização ou em guerras. E já Portugal e Espanha já eram monarquias centralizadas, já eram países definidos e a ausência de guerras, que é outro aspecto importante. Por que Portugal e Espanha? Porque os países ibéricos foram os primeiros da expansão marítimo-comercial.
Além de terem monarquias centralizadas que investiram nesse comércio, eles também tinham o fato de ausência de guerras. Como eles não estavam naquele momento, entre os séculos XV e XVI, envolvidos em nenhum conflito, eles puderam canalizar todas as suas atenções para os investimentos marítimos, para a navegação marítima. Por exemplo, França e Inglaterra estavam travando entre as duas a Guerra dos 100 Anos. Isso terminou impedindo que os dois países se lançassem no comércio marítimo. Naquele momento, todas as atenções francesas e inglesas convergiam para a guerra. Enquanto isso, Portugal e Espanha, que não tinham guerras, poderiam sair na frente e largar essa empreitada marítima. Outro aspecto que corroborou para Portugal e Espanha se lançarem em caráter pioneiro na expansão marítima, o fato da localização geográfica favorável. Os dois países ficam ali em áreas banhadas pelo Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, portanto, um litoral bastante vasto para as embarcações partirem e voltarem carregados de especiarias do Oriente. Outro aspecto que é definidor para esse pioneirismo ibérico foram as alianças firmadas entre os reis e a burguesia, os navegantes. Os reis, geralmente, eles entravam nesse acordo com as caravelas, as embarcações. E a classe burguesa entrava com dinheiro e faziam a viagem. No final, quando eles retornavam que vendiam os produtos, o lucro era dividido entre os reis, que foram patrocinadores das viagens com as embarcações, e a classe burguesa que fez a viagem e foi buscar essas especiarias lá no Oriente. E finalmente, só relembrando, os aspectos que corroboraram para o pioneirismo ibérico: monarquias centralizadas, ausência de guerras, localização geográfica favorável e aliança entre os reis e a classe burguesa. Por fim, Portugal ainda tinha um aspecto a mais do que a Espanha. Portugal tinha uma escola náutica, uma escola de navegação. Segundo a versão oficial da historiografia portuguesa, o infante Dom Henrique criou a Escola de Sagres, uma escola só para orientar os navegantes sobre técnicas de navegação, desde a construção das embarcações até as orientações pelos astros durante o dia e à noite. Então, Portugal ainda tinha essa escola, que era um agravante, que era uma melhoria para formar navegantes para essa empreitada marítima. Lembrando que em Portugal também surgiu uma obra tratando dessa empreitada, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, exaltando a saga marítima portuguesa. Tudo bem? Portugal e Espanha terminaram chegando e colonizando nessa empreitada o continente americano, dividido entre eles a parte da América que caberia a cada um. A gente continua na próxima aula, um forte abraço e até lá.